Health, our obsession since 1968, our passion for life. Our story began 50 years ago with the vision and the passion of one man, Jean Catary, a veterinarian practicing in the south of France. He was tending German shepherds who suffered from eczema when he discovered that the food they ate, mainly leftovers, could be linked to their skin condition. And so he started Royal Canin with a simple idea: let nutrition be pets' first medicine. And you know what? It worked. This marked the beginning of pet health nutrition. Since then, we kept focusing on one objective: health. And still it is led by each single cat and dog's specific needs, fueled by observation, research and science. We have built a strong relationship with pet professionals, such as breeders, veterinarians and shelters, to increase and share our knowledge about cats and dogs every day. In 1998, we developed a dedicated veterinary range, with always the same North Star in mind: health. This partnership continues to generate breakthrough innovations. Today, and for the past 50 years, innovation has always been in the heart and mind of every associate, every nutritionist, every scientist united behind our initial vision. For the past 50 years, Royal Canin has been improving the health of millions of cats and dogs. Tomorrow, health will remain our magnificent obsession to build a better future for them. Because tomorrow, technology will help us to invent new services and to keep improving our products' availability. Because tomorrow, science and research will help reach new heights of diagnosis and precision. Tomorrow, more than ever, health will be worth fighting for. Because health is permanent relief. Because health is a thing of beauty. Because health is part of our routine. Because health is its own reward. Royal Canin. Incredible in every detail. Oi pessoal, eu sou a Mariana Porceni e estou aqui a convite da Royal Canin e do VetSmart para conversar com vocês sobre o passo a passo da perda de peso. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer para a gente começar um programa de perda de peso? Quais são os passos e o que é fundamental que a gente não deve esquecer? Primeiro passo é identificar que o animal está acima do peso, que ele precisa entrar num programa de perda de peso. Então, para a gente classificar que esse paciente está acima do peso, a gente classifica que score 6 e 7 é um paciente sobrepeso, score 8 e 9 é um paciente obeso. Então, um paciente que está com score de condição corporal acima de 5, a gente já tem que começar a fazer um programa de perda de peso e encaminhar ele para um programa de perda de peso ou a gente mesmo fazer esse programa. O que é importante a gente alinhar? Se o tutor, se o responsável por aquele animal concorda com esse diagnóstico, se ele realmente entende que esse paciente está acima do peso. Porque muitas vezes o paciente vem para a gente para atendimento clínico por causa da queixa de claudicação ou queixa de tosse, porque ele tem um colapso de traqueia que se agrava com o ganho de peso. E aí ele sai do consultório com uma prescrição de perda de peso. É muito difícil para o responsável entender que se ele foi no veterinário porque ele estava com tosse, por que ele tem que emagrecer? Então, conscientizar o tutor é fundamental. A gente fazer cálculos de peso ideal e score ideal são fundamentais para o tutor saber aonde que ele tem que chegar, né? Se ele não sabe qual é o objetivo, como que ele tem que conduzir esse acompanhamento, quanto tempo vai demorar, isso pode criar uma expectativa e até uma desmotivação, porque ele nunca chega no score que a gente determinou ou ele não entende realmente como que foi calculado, com o que foi estimado. Tá? A gente escolher a dieta, escolher o alimento, incluir ou não petiscos é fundamental, porque a gente vai ter uma melhor adesão se a gente não mudar totalmente a rotina do pet. Então, se for um pet que está acostumado a receber diversos alimentos ao longo do dia, a gente tem que considerar no nosso cálculo. Ou se for uma família que tem a restrição de horário, eles só ficam bem cedo da manhã e quando voltam da tarde do trabalho, é importante a gente alinhar isso para conseguir eles conseguirem seguir
exatamente esse programa de perda de peso. A atividade física também é fundamental para a manutenção de massa muscular e também para auxiliar um pouquinho na perda de peso. Por que eu falo um pouquinho? Porque é só a gente pensando pra gente, se a gente come uma barra de chocolate, não adianta a gente correr por 1 hora, a gente não vai queimar essa barra de chocolate, mas a gente vai fazer a manutenção de massa muscular, quanto mais músculo a gente tem, maior a nossa taxa metabólica, a gente pode comer mais. Então esse é o objetivo, a gente ter essa manutenção de massa muscular, mas não quer dizer que a gente vai prescrever para o nosso cão, nosso gato correr 2, 3 horas na esteira, porque isso é irreal, isso não vai ser um fator determinante para a perda de peso. O controle alimentar é o mais importante, né? E a atividade física a gente consegue se guiar para se adequar à rotina daquele animal e daquele tutor. Primeiro de tudo, é importante a gente entender que os cães e gatos, eles são tidos pela família moderna como filhos. E filho a gente ama, né? Vocês acham que o tutor deixou o animal dele obeso para ferrar com a vida dele, para perder ele, para trazer uma série de consequências? É óbvio que não. Isso é importante a gente alinhar, porque muitos médicos veterinários acabam julgando o responsável pelo animal de você deixou ele desse jeito, olha isso, ele está com dor para andar, ele está tossindo porque ele está acima do peso. E a pessoa começa a entrar em pânico e entra numa defensiva, porque ela não quis isso, né? Então, isso é importante a gente alinhar sempre. Se o animal ficou obeso, existem vários fatores associados, e não porque o tutor quis prejudicar a vida desse pet. É importante alinhar isso, porque a nossa abordagem vai ser diferente quando a gente tem esse raciocínio. Então, o programa de perda de peso, a gente tem que fazer aqueles passo a passo que eu acabei de citar, mas é um tratamento multimodal. Então, vários setores da clínica vão ter que estar envolvidos, né? Não só o clínico, não só o endócrino, não só o nutri, não só a físio, todo mundo tem que trabalhar junto, tá? É importante a gente ter essa percepção desse pet que ele está acima do peso, né? A percepção que todo mundo na clínica concorde que ele está acima do peso e o proprietário, a família inteira entenda que esse animal está acima do peso. Até os funcionários da casa. Não adianta os tutores que ficam com o animal às vezes poucas horas do dia entenderem qual conduta tem que ser feita e qual o prejuízo daquele animal estar acima do peso, se quem cuida dele são os funcionários e eles não entendem. Então é importante todo mundo reconhecer a obesidade naquele pet e quais prejuízos ela pode levar à vida dele. É importante entender como a gente vai fazer a perda de peso, alinhar todas as expectativas, alinhar com o proprietário, com quem cuida, com a outra equipe, né, que atende o animal. É importante a gente alinhar com todo mundo para ninguém contradizer, né, o nosso tratamento e às vezes sair conforme o esperado e o programado. Existem algumas razões para o tutor não realizar o tratamento. A primeira delas é que ele acha que o animal não está acima do peso. Então eu coloquei 3 estudos, 2 em gatos, um de conhecimento de obesidade aqui no Brasil, uma parte do meu estudo de doutorado, que a gente consegue ver que os tutores não reconhecem a obesidade. Principalmente esse segundo estudo, ele aborda tutores de gatos de pelo longo. E viram que esses gatos de pelo longo, eles confundem mais o responsável na condição corporal. Então, pelo longo dificulta. Se a gente não colocar a mão, a gente não fizer o score de condição corporal, a gente pode ter uma falsa percepção desse score. Isso acontece com muitos tutores, porque eles não têm treinamento, obviamente, para determinar o score. E aí, de repente, a gente fala, o seu gatinho, o seu cachorrinho, ele tem que fazer a perda de peso. Isso traz diversos prejuízos à saúde e tal, vamos fazer o emagrecimento. E muitas vezes eles nem reconhecem que esse paciente está acima do peso. Então, eu sugiro que vocês façam o score de condição corporal junto com o tutor. Então, a gente tem tabelas de score, a gente tem tabelas que são sensoriais, que ele consegue palpar para sentir as costelas ou não, para ele entender. Isso vai ajudar
o tutor ter a percepção de que o animal está acima do peso e vai ajudar até no programa de perda de peso, que ele vai acompanhar a evolução daquele paciente, se realmente ele está perdendo peso, como que ele avalia e diminui um pouquinho a expectativa, porque às vezes o peso acaba ficando bem numérico, né? E o score de condição corporal pode ser um pouco subjetivo para o tutor, mas se ele entender exatamente como faz essa avaliação, os locais de acúmulos de gordura, ele consegue participar de forma ativa nesse programa de perda de peso. Então, é importante a gente alinhar a perspectiva do tutor. Então, é importante a gente mostrar que a gente está fazendo um tratamento individualizado, que a gente conhece aquele pet. Se o tutor ficar horas falando na anamnese que o animal come, café da manhã, almoço, janta e lanche, e aí você faz uma prescrição só com alimentação 2 vezes por dia, acaba ficando uma falta de respeito, porque ele acabou de gastar o tempo dele explicando que o animal precisa comer várias vezes ao dia. E a gente consegue fazer isso na nossa prescrição. A gente tem que desenvolver parcerias. Então, eu sempre uso uma frase assim, falo assim, ó, pro tutor, eu consigo me adaptar com o que você precisa para o seu animal e com o que o seu animal precisa. Não adianta eu escolher o melhor alimento do mundo se o senhor não consegue comprar ou vai contra as suas crenças ou se você não consegue seguir esse manejo alimentar. E não adianta nós dois alinharmos com esse alimento se o nosso animal não aceita aquele alimento que a gente determinou. E também não adianta eu me adaptar ao que vocês querem, sendo que não é o que o animal precisa nutricionalmente. Então, a gente tem que alinhar esses 3 pilares. O animal tem que comer, o senhor tem que concordar com essa dieta, tem que caber no seu bolso, na sua rotina, e eu tenho que me adaptar para ela estar balanceada nutricionalmente e energeticamente, para ele conseguir perder peso de uma forma saudável, tá? Então, é importante a gente fazer esse link com os tutores, para eles conseguirem aderir a uma coisa que eles entendem, né. Eu sempre brinco também que eu não gosto que ninguém manda em mim, mas se eu entendo o que a pessoa está querendo que eu faça, acaba ficando mais fácil de eu seguir. Então eu já notei na prática clínica que quando o tutor ele entende o que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar, como a gente vai chegar, quais são o passo a passo no dia a dia, eles acabam seguindo melhor a nossa prescrição. Tem vários estudos sobre comunicação com o tutor. Hoje em dia a gente está estudando bastante, né, como a gente faz essa abordagem, quais são os sucessos e insucessos na perda de peso. A gente ainda tem muitos questionários, então eu acredito que os trabalhos eles estão atualmente mais mapeando qual é o problema, qual que é a percepção, como os tutores pensam, para depois a gente vir com a estratégia. Então a gente está fazendo bastante estudo com isso. E o que eles viram? Que existem alguns responsáveis de pets obesos que geralmente têm baixa prontidão para mudança. O que é isso? Talvez naquele primeiro momento não seja o momento que ele vai, entendi, ele está acima do peso, beleza, o que eu tenho que fazer? Já vou seguir, já vamos ter sucesso nessa perda de peso. Às vezes, nesse primeiro momento, ele não consegue assimilar a ideia. Então, a gente vai plantar a sementinha para depois, lá na frente, engajar bem no programa de perda de peso, tá? Existem vários estágios de mudança e a gente tem que se adaptar a comunicação para a gente tentar entender qual estágio esse tutor tá. No primeiro momento, ele pode ter uma atitude de negação, de não acreditar que o animal dele está acima do peso. Principalmente quando o animal é sobrepeso e não tem nenhuma comorbidade associada. Mas é difícil a gente explicar a necessidade de fazer ele perder peso, tá? Então a gente tem que ir devagar e adaptando a comunicação e entendendo o que aquele tutor precisa, o que ele acredita sobre a condição corporal e sobre o manejo alimentar do animal dele. Tá? Então é muito importante a gente ter o responsável ter confiança no nosso trabalho para ele aderir ou não, né? Muitos tutores chegam para a gente e falam assim: o que você disser, eu vou seguir. Eu tô aqui porque eu acredito que você vai conseguir levar o melhor tratamento para o meu animal. Isso acaba ficando mais fácil, mas nem todos são assim. Tem gente que fala assim: eu crio cachorro há 20, 30 anos e eu nunca fiz dessa forma e eles viveram super bem. Por que agora eu vou ter que mudar a conduta? E aí, se a gente ficar bravo, acaba ficando ofendido,
a nossa confiança, né, o nosso laço com esse tutor, o nosso relacionamento pode ficar um pouco estremecido. E aí acaba ficando mais difícil dele aceitar o que a gente está propondo. Ainda mais que muitas vezes, na maior parte dos casos, a perda de peso está associada a restrições alimentares. E tem muita gente, é bem cultural, isso no Brasil é bem comum. A gente associa muito interação, afeto com dar comida. Ah, eu te amo, toma um pedacinho de frango. Ah, eu te amo, pega um bifinho. E aí, de repente, você vai tirar isso. E aí, o que que o animal pode pensar? Que o dono não ama ele. Obviamente, o animal não pensa isso, mas o dono pensa isso. Então, a gente vai tirar todo o petisco? Ah, a Mariana falou que a gente pode pôr petisco. A gente pode, mas a gente tem que calcular e colocar algumas alternativas para a gente não gerar esse sofrimento, que muitas vezes não é do animal, mas do responsável por ele. Existem tutores que têm prazer de ver o animal comendo porque eles têm distúrbios alimentares. Então, isso pode acontecer em caso de paciente com anorexia. Então, ele não come, mas ele tem prazer de ver o outro comendo. Então, às vezes, ele pode fornecer bastante alimento para um filho, para o animal. Não é função do médico veterinário querer explicar isso, mas às vezes a gente pode ter dificuldade, né, na aceitação desse controle de peso, porque o tutor ele pode ter algum distúrbio alimentar. Então, primeiro, para o tutor aderir à perda de peso, ele tem que realmente entender que esse animal precisa perder peso. Segundo, ele tem que reconhecer qual a razão que ele precisa perder peso. Ou que ele vai ter uma alteração articular, se ele não tem alteração articular naquele momento, ou ele tem uma tosse porque ele tem um colapso de traqueia, tem uma bronquite, ele pode ter alguma alteração de saúde. Se ele for um gatinho, ele pode ficar diabético. Então, a partir do momento que o tutor entende qual é a gravidade daquele ganho de peso, fica um pouquinho mais fácil. E terceiro, explicar como que a gente vai conduzir esse programa de perda de peso. Qual é o passo a passo? O que ele concorda, o que ele não concorda, o que ele sugere. Então, a gente alinhar um plano perfeito para encaixar naquela família e para aquele paciente. Conversando e explicando muito. É muito importante a gente escutar para a gente entender quais são as preocupações, para a gente entender quais são os problemas, para a gente conseguir apontar a solução. E isso, como que a gente vai criar? Tem técnicas, existem várias técnicas de comunicação que o médico veterinário pode fazer. Infelizmente, a gente ainda não tem isso na faculdade, na maior parte das faculdades do país, mas está aumentando. Até na medicina humana a gente não tem, mas tem alguns cursos de comunicação, porque comunicação é uma técnica. Ela pode ser melhorada. Às vezes a gente acha que a pessoa que fala demais se comunica bem. Às vezes não, porque ela não escuta. Se ela não escutar, ela não consegue ajustar e adaptar o tratamento de acordo com a necessidade daquela família. Então, o principal é você saber escutar e buscar técnicas para melhorar cada vez mais a sua comunicação. Tá. Beleza, conversou com o tutor, já determinou que o paciente precisa perder peso, vocês já alinharam, vocês já estão tentando fazer um plano, né? E aí a gente vai ter que calcular quantas calorias esse animal precisa. Então a gente vai determinar quanto de calorias esse paciente precisa comer. E aí os cálculos vão ser diferentes para cão e gato. Então, eu vou começar para cão. Não é um cálculo muito difícil, tá? A gente faz na calculadora do celular hoje em dia. A gente vai determinar o score, então, se o animal for sobrepeso, score 6 e 7, a gente vai fazer um peso meta para o cálculo, tirando 15% do peso dele atual, do peso dele de sobrepeso. Então, por exemplo, se for um animal de 10 quilos, a gente coloca na calculadora 10 menos 15%. Colocando igual, a gente vai encontrar o peso meta de 8,5 quilos, tá? E se a gente for colocar um animal obeso, a gente vai pegar e calcular o peso meta, tirando 20% do peso atual. Então, colocando 10 menos 20% do peso atual, a gente vai encontrar o peso meta de 8 para depois colocar na equação. Determinando esse peso meta, a gente vai calcular nessa fórmula. Então, a gente vai pegar o peso meta, que a gente já calculou. Então, se ele for sobrepeso, menos 15%. Se ele for obeso, menos 20%. Colocando o peso meta, eleva a 0,75, multiplica por 70. Isso a gente vai saber
quanto de caloria esse animal precisa por dia, tá? Agora no gatinho é diferente, a gente não vai calcular o peso meta, a gente vai calcular com o peso atual. Se ele tiver score 9, se ele tiver score 6, a fórmula é a mesma. Então, a gente vai pegar o pezinho do gato que está naquele momento, elevar a 0,4 e multiplicar por 85. E aí, é a quantidade de caloria que ele precisa comer por dia. Então, eu coloquei uma calculadorinha para ficar mais fácil, né, da gente entender aonde que é o eleva ou não. Então, um cão de 10 quilos, score 9, a gente vai pegar o peso 10 menos 20%, o peso meta ficou 8 quilos. Colocando o peso meta 8 elevado a 0,75, é só a gente ir na calculadorinha científica aqui, ó, colocar o x com y maior, tá? Então, você põe 8 x y 0,75 vezes 70. E aí, a gente determina que esse paciente de 10 quilos em score 9 precisa de 332,9 calorias por dia, tá? Se fosse o gato, seria a mesma coisa, só que a gente elevaria por 0,4 o peso atual e multiplicaria por 85. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente. Supondo um alimento para cão que tivesse 2,67 calorias por grama, é só a gente pegar a quantidade de caloria que ele precisa comer por dia e dividir pela caloria do alimento. E aí a gente viu que ele precisa de 125 gramas de alimento por dia. Agora, se for um animal muito glutão, muito voraz, ele precisa de um volume grande de comida, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar alguns petiscos. E é importante a gente visualizar e entender a diferença de calorias, tá? 100 gramas do alimento é a mesma coisa, 100 gramas do alimento. Só que a quantidade de calorias é muito diferente. Então, às vezes a gente está falando de 2 chuchus, ele tem a mesma caloria de um pedacico de bifinho e um pedacico de banana, por exemplo. Então, é importante a gente colocar na conta as calorias e quantos gramas o animal tem que comer e pesar, tá? Para a gente ter certinho quanto seria essa quantidade. Então, sugestão de petiscos que ajudam no volume e a gente pode colocar no máximo 10% daquele cálculo que a gente colocou da necessidade energética de manutenção para perda de peso. Mas, como a gente já vai estar fazendo uma restrição, eu gosto de colocar só 5% de extras sem ser alimento completo. Então, a gente pode colocar abobrinha, cenoura, chuchu, pepino. A gente vai calcular a porcentagem e eu gosto de colocar no máximo 5%, tá? São alimentos que dão volume. Ah, mas o animal não come sem peito de frango. Tá tudo bem, você pode colocar um peito de frango, você pode colocar até bacon se você quiser. Mas você vai calcular a quantidade. E quando você calcular a quantidade de um alimento que tem bastante caloria, vai dar só um pouquinho, tá? Então, vamos fazer um exemplo misturando, colocando petisco. Se for esse animal de 10 quilos que a gente calculou, e aí a gente considerou o peso meta 8 quilos, vou falando várias vezes que vocês vão ver que é super fácil fazer a continha. O peso de 10 quilos que ele tinha, tirou 20% porque ele era obeso, a gente teve o peso meta de 8 quilos. Colocando na formulinha o peso meta, 8 elevado a 0,75 vezes 70, a gente vai encontrar a caloria de 332,9 quilocalorias. E aí, a gente vai tirar 5% desse total de calorias, porque eu falei que queria colocar só 5% para aumentar o volume desse alimento, mas sem colocar um volume muito grande que pudesse levar a uma restrição maior dos nutrientes da ração. Então, eu peguei a quantidade de caloria que ele precisa pela conta, 332,9, tirei 5%, deu 16,64 quilocalorias do petisco. Vamos testar com chuchu? Chuchu eu sei que tem 19 calorias em 100 gramas. Aí é só a gente colocar numa regrinha de 3 mesmo. 19 calorias em 100 gramas, 16,64 calorias, X. Fazendo a regrinha de 3, a gente tem um número quebrado, 87,57. Obviamente, a gente não vai prescrever dessa forma, a gente pode arredondar. E aí fica uma prescrição de 88 gramas de chuchu. E o restante, a gente vai colocar de caloria da ração. Então, o animal precisa de 332,9 calorias.
Retirando os 16,64 que está vindo do petisco, quanto de caloria vai faltar para esse paciente? 316,25. A gente dividindo pela caloria da ração, deu 118 gramas. Então, vocês viram que um paciente com o mesmo peso, se a gente colocar chuchu, a gente aumenta bastante o volume de alimento. Ah, mas chuchu só adianta para cachorro? Não, para gato funciona super bem. Então, aqui é um exemplinho que a gente calculou, ó, o alimento úmido, esse é um mix feed em tudo. É um mix feeding de alimento seco, alimento úmido e chuchu. Então, para gato funciona, mas pela minha experiência, funciona melhor em cremes. Eu nunca vi gato comendo chuchu sem ser em creme. Se alguém tiver essa experiência, é até legal compartilhar. Então, a gente faz um cremão de chuchu e a gente mistura aqui no alimento úmido, tá? Que às vezes a gente vai conseguir ter uma saciedade maior. Então, como que a gente faz esse cálculo? Vou colocar esse cálculo agora sem colocar o chuchu, só o alimento seco e o alimento úmido, e depois a gente vai pôr o chuchu. Então, vamos usar esse exemplo. Vamos fazer agora com um gatinho. Um gatinho, 8 quilos, score 9, então obeso, massa muscular 3 de 3, não tem perda. Preciso calcular peso meta para gato? Não, a gente vai fazer com cálculo com o peso atual dele. Então, a gente vai usar a fórmula 85 vezes o peso atual elevado a 0,4. Então, 8 no XY, que é o elevado a 0,4, a gente vai ter o resultado 2,29. Multiplicando por 85, a gente vai ver que esse gatinho precisa de 195,27 calorias. E aí, a gente vai escolher a proporção que a gente quiser, tá? Então, como a satiete úmida é um alimento coadjuvante completo, você pode usar 10%, você pode usar 20%, você pode usar quanto você quiser, tá? Se fosse um alimento que não fosse completo, ou se a gente estivesse usando só chuchu, por exemplo, a gente só poderia usar 10% no máximo do máximo. Lembra que eu falei que eu gosto de 5%, mas até 10% ainda a gente consegue fechar os nutrientes. Mas quando você vai usar 2 alimentos úmidos, você pode usar a proporção que você quiser. E aqui nessa continha que eu mostrei de exemplo para vocês, eu coloco 70% da ração seca e 30% do alimento úmido. Se você quiser fazer a perda de peso com 100% do alimento úmido, pode, não tem problema, desde que esse alimento úmido seja coadjuvante para a perda de peso e seja completo. Então, a gente determina qual a proporção que você quer de ração seca para ração úmida, e aí só você colocar na regra de 3. Então, vamos calcular primeiro a quantidade de ração seca. Se eu vou escolher 70% da ração seca e eu sei que 100% da caloria que ele precisa por dia é 195,27, a gente vai essa regra de 3. 100%, 195,27. 70%, X. Multiplica, a gente vai ver que ele precisa de calorias vinda da ração seca, 136,68. Dividindo pela caloria da ração seca que a gente encontra no rótulo da ração, 3.000 calorias por quilo, 3 por grama, dividindo 136,7 por 3, a gente encontra que ele precisa de alimento seco 45 gramas. E o que faltou? Faltou 30%. Aí você pode fazer já direto, descontando o total e quanto ele vai comer, ou eu coloquei para ficar mais fácil de explicar a regrinha de 3. 30% é igual Y, 100%, 195,27. Então, ele vai precisar de alimento úmido 58,58 quilocalorias. Dividindo por 0,625, a gente vai ver que ele precisa de 94 gramas desse alimento úmido. Então, olha como aumentou o volume. 45 gramas do alimento seco, mais 94 gramas do alimento úmido. E aí, você pode fazer o mix feeding com tudo. Então, usar seca com a úmida com o chuchu junto. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que determinar as porcentagens do que você quer de cada coisa. Lembrando que o alimento úmido, como é um alimento completo e balanceado, você pode usar a proporção que você quiser. Às vezes, eu faço a conta inversa, porque o tutor fala assim, eu tenho 2 gatos e eu quero dar meio sachê para cada um por dia. Então, eu vejo quanto que tem aquele sachê de peso e faço a conta inversa, calculando quanto tem de caloria e quanto faltaria da caloria por dia. Essa é uma opção. Aqui eu quis colocar só 3% de chuchu,
porque eu acho que para gato 5% de chuchu é muita coisa. Então, pela minha experiência, eu acho que 30, 35 gramas é o máximo que eles aceitam. Então, eu coloquei 3% de chuchu, 7% do alimento úmido, porque eu quis, eu podia ter colocado a porcentagem que eu quisesse, e eu coloquei 90% da ração. Então, a gente vai pegar a quantidade de caloria que a gente calculou por dia e vai colocando as regras de 3. Então, 90% de 195, quanto que é? A gente faz a regra de 3 e a gente encontra o valor de 175,75. A gente dividindo por 3, que é a quilocaloria da ração seca, a gente encontra que esse paciente precisa de 58 gramas de ração por dia. Mesma coisa a gente vai fazer com o alimento úmido. Então, 7%, quanto de caloria é? 100% é 195,27. A gente faz a fórmula, a regra de 3, a gente vai encontrar aqui do alimento úmido, ele vai precisar consumir 13,67 calorias. Dividindo pela caloria do alimento, ele vai precisar de 22 gramas do úmido. Então, a gente tem até agora 58 gramas do alimento seco, 22 gramas do alimento úmido. E o chuchu? Chuchu, eu não falei que a gente ia usar 3%? Que lembra que você pode usar até 10, mas eu acho muito, gosto até 5. 3%, X, 195,27 calorias, 100. Fazendo a regra de 3, a gente vê que do chuchu, ele precisa de 5,85 calorias. 100 gramas de chuchu, a gente tem 19 quilocalorias. Então, a gente precisa só de 5,85 calorias. Fazendo a regra de 3, a gente vai fazer o creme de chuchu com 31 gramas de chuchu. Lembrando que o tutor vai pesar o chuchu e depois que ele vai fazer creme com mixer, liquidificador. Eu tenho alguns tutores que já fazem o creme e já congela a quantidade do dia, para ficar mais fácil descongelar, tá? Ele não vai pôr mais água para bater o chuchu. Chuchu é água pura, então ele vai usar a própria água do chuchu, não precisa fazer uma coisa super aguada. E aí ele vai misturar. E aqui é um exemplinho. Aqui é para uma gatinha no comedouro lento, que a gente vai ver ela comendo, e a gente misturou o chuchu seca com úmida com chuchu, né? Então aqui tá tarada a balança, ela coloca a úmida, tara, põe o chuchu aqui 30 gramas, tarou a balança. E aí, como ela fornece? Essa gatinha, a tutora não queria fazer perda de peso, já tinha desistido, porque ela disse que só com alimento seco e até com úmido, ela acordava de madrugada, 4 da manhã, gritando, jogando pote no chão, e ela falou que era inviável, porque ela precisava trabalhar e não tinha condição dela viver assim. Aí a gente continuou com a úmida, eu só calculei um chuchu para aumentar ainda mais o volume, então antes de dormir, a tutora dava essa quantidade, e aí o animal comia bastante e ficava bem mais saciado e aguentava até às 7 da manhã, que era o horário que a tutora já acordava. Outra coisa que a gente pode utilizar é comedouro lento, então existem vários tipos de comedouro lento que eu estou mostrando para vocês. É importante a gente respeitar a anatomia do cachorro. Esse primeiro comedouro lento, rosa, ele é mais fundo, então um cachorro que está comendo é um dashi, que tem o focinho comprido. Se a gente for pôr num pug ou para um bulldog, ele não vai conseguir comer nesse comedouro, então é importante a gente respeitar também. Esses aqui são só com alimento seco. A gente pode fazer o animal brincar também para comer. Aqui, ó, é um paciente que ela girava o brinquedinho e ia saindo a ração pelo buraquinho. Eu já vi tutor carente fazer com garrafa PET, corta a garrafa PET, aí o animal vai brincando e vai caindo a ração. Então não precisa ser todas as refeições, mas ele gasta um tempo maior fazendo essa brincadeira. E aqui a gente tem 3 vídeos do mesmo animal. O primeiro, ela está comendo só o alimento seco, na mesma quantidade do segundo, no comedouro normal. Essa segunda, ela está comendo o mesmo alimento com o comedouro lento. E esse último, ela está comendo um pouquinho só menos de ração, mas ela está comendo com o comedouro lento, a ração seca e a abobrinha, tá? Dá para ver que ela era uma minha cachorra, uma cachorra muito glutona, né? Então a gente usava vários artifícios nela para ela não morrer de fome e manter o score ideal. Então, desses vídeos,
O primeiro que ela comeu só ração seca, ela gastou 46 segundos. O segundo que ela comeu só ração seca, na mesma quantidade no comedouro lento, ela gastou 60 segundos. E com a abobrinha em pedaços grandes, que era o que funcionava para ela, ela gastou 90 segundos. Então, é que nem a gente, quanto mais tempo você demora para comer, mais o seu cérebro entende que você está comendo e vai ter uma saciedade maior. Então, a gente tinha um resultado bom com ela, sem ter que aumentar cada vez mais o alimento que ela estava comendo, a quantidade. A gente também tem esses comedouros que são interativos, né? Então, esses aqui é uma família de Spitz. A gente pode ver a foto da direita, ele tá até de ponta cabeça, não é foto de ponta cabeça, o outro tá retinho. Esse tá de ponta cabeça, lambendo, né? É uma família de 4 Spitz. E o que eles estão lambendo? Abobrinha com água e sal, tá? Então, eles ficaram lá horas no verão lambendo picolé de abobrinha e era uma forma de interação. A gente pode congelar alimento úmido também. Pode colocar sem ser congelado. Eu gosto de congelar porque dá uma dificuldade maior e acaba sendo um enriquecimento ambiental para o animal gastar um tempo comendo, né? A gente pode rechear o alimento úmido ali naqueles bonequinhas que vem. E aqui o outro animal que ela fazia o picolé de chuchu, e aí ela ia fornecendo, né, para ela lamber, tá? Então, existem várias formas de interação, de formas de dar o petisco para ele render mais e para aumentar o volume. Mas, às vezes, eu opto também por algum petisco comercial que o tutor faz questão de dar. É importante a gente calcular quanto é de caloria e, às vezes, quebrar. Então, se ele dá um petisco grande e você fez o cálculo para ele dar esse petisco grande, dividir ao longo do dia para parecer que são mais refeições, né? Atividade física é fundamental, ela vai ajudar a manutenção da condição corporal, isso é fundamental. Então, quem tiver a oportunidade de levar o animal para fazer natação é muito legal. Para fazer caminhada é legal também, lembrando que não vai ser o gasto calórico que vai fazer ele perder peso, mas vai ser a manutenção de massa muscular e auxiliar na taxa metabólica desse paciente. Pacientes que têm comorbidade ortopédica, a gente recomenda bastante esteira aquática. Eu vi que fortalece muito a musculatura, sem impacto, né? Às vezes o animal precisa de um estímulo para fazer essa esteira aquática. Então aí eu uso, se o animal for muito glutão, a gente pode usar ração mesmo, ou fazer bolinha de alimento úmido, ou às vezes usar também chips de batata doce. Eu gosto bastante para esse tipo de atividade, que aí funciona bem. Porque eu já tive várias falhas no programa de perda de peso, que eles iam fazer esteira aquática e comiam tipo um bifinho. Era tipo um cheddar do McDonald's. Eu falei, não adianta a gente fazer restrição a semana inteira se ele vai fazer exercício e come um alimento com muita caloria. Então, é importante a gente alinhar toda a rotina daquele pet, tá? Porque senão o tutor vai falar assim, mas você mandou fazer esteira aquática, você não falou o que tinha que dar, e eu fiz o que tinha lá na fisioterapia. Então, é importante a gente alinhar tudo, toda a rotina daquela família com aquele pet. Então, de manhã, quando a funcionária chega para ela entrar, ela tem que dar um petisco. Já vamos colocar calculado. Eu tenho um paciente, 2 Spitz, na verdade, de uma casa que o tutor ele sai muito cedo e volta muito tarde. E ele, de manhã, quando ele vai alimentar, muito cedo, quando ele sai, o animal não quer, eles não levantam para comer, não querem. E quem alimenta é a funcionária. Só que a funcionária sempre colocava uma quantidade maior da ração. Aí eu falei, deixa um saquinho pesado, aí ele não funcionou. Aí a gente pegou e calculou o alimento úmido. Então, quando a funcionária chega de manhã, ela tem que dar o alimento úmido. E aí ela divide a meia lata para cada um, certinho, né? Tá dando certo, de manhã, e aí de noite, quando ele volta, eles comem um alimento seco. Então, a gente diminuiu a chance de erro dela e até agora tá indo bem. E aí, para a conclusão da consulta, é importante a gente ter o tutor nas tomadas de decisão. Então, a gente vai alinhar com ele como que vai ser esse programa de perda de peso, deixar claro quais são os próximos passos, explicar que se o animal é obeso e sobrepeso, não vai ser no próximo retorno que ele vai ganhar alta, que a gente precisa de um tempo, qual é o peso estimado que a gente precisa que o animal chegue. Eu sempre falo assim, não se apega ao peso, se apega ao score de condição corporal. E às vezes pode demorar um pouco
mais para ele chegar. E tá tudo bem, a gente vai acompanhando. A gente engajar o tutor, eu falo assim, vai me mandando peso a cada 15 dias para a gente ver se tá dando tudo certo. Ele tem que sentir parte do processo, então ele vai saber que ele tem que organizar como vai ser pesado o alimento, como que vai ser separado o alimento, que alguém tem que pesar a cada 15 dias e informar o peso, verificar se ele entendeu, né? Você tem alguma coisa que você não entendeu, quer alguma coisa que você está com dúvida, que você precisa deixar claro, você se sente confortável com esse plano, né? Existe alguma dificuldade de seguir esse plano? Estabelecer também, se der errado, se acontecer alguma coisa, onde ele vai encontrar. Tem veterinário que não quer passar o contato, né, no telefone porque diz que atrapalha. E beleza, eu acho assim, se não encaixa na sua rotina responder as mensagens de texto, não envia o seu telefone, porque a partir do momento que a gente passa o telefone, a gente tem que responder. Então isso é bem importante. Se você não quer responder, beleza, passe o e-mail, pede para alguém responder, fala com o secretário da clínica, ou fala que sempre ele tem que agendar o retorno presencial. Você vai organizar a sua rotina. Agora, a partir do momento que o seu tutor sabe como ele vai te achar, ele vai ficar tranquilo. Eu tenho alguns veterinários que trabalham comigo que só passam e-mail, mas eles respondem tão rápido o e-mail que é mais rápido do que mensagem, tá? Eu tenho outros que não respondem mensagem, mas eles têm horário disponível para responder quando eles estão na clínica, a ligação que a secretária informa. Então, eles se organizaram, não é só porque a pessoa passou o WhatsApp que ela vai responder rápido. Às vezes vai ser até pior, que você achou que tem um contato perto e não tem. Então, é importante você ver como vai funcionar para a sua vida, para a sua rotina, tá? Para você ter um cliente fiel a você e você conseguir dar continuidade no seu tratamento. Então, tem que ver como você encaixa isso, mas é importante o tutor ele saber onde é o plano de contingência, né? Se deu alguma coisa errada, se ele tem alguma dúvida, onde que ele vai correr. Não adianta a gente fazer essa primeira etapa perfeita se a gente não monitora a perda de peso, tá? É importante a gente acompanhar essa perda de peso para a gente chegar onde a gente quer. Então, esse primeiro momento, a gente faz esse cálculo e como que a gente vai fazer esse acompanhamento? Esse acompanhamento é importante a gente determinar qual foi a porcentagem de perda de peso. Porque eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, meu canicorso perdeu 3 quilos, ou ele perdeu 2 quilos em 2 semanas e meia. E todo mundo, quando olhou a ficha, é verdade essa história do consultório, eles acharam, tipo, nossa, ele perdeu 2,5 kg, super grave. Mas não é que ele estava eu fiz ele emagrecer, porque ele tinha que emagrecer. E a taxa de perda de peso dele foi ótima. Agora, se eu falasse a mesma coisa de um cocker que perdeu 2 quilos em 2 semanas e meia, é muita coisa. Isso eu tô falando valores bem altos, mas quando a gente fala de coisinhas pequenas, 300 gramas, 100 gramas, a gente fica sem parâmetro, né? Então, existem cálculos para a gente determinar qual é a porcentagem de perda de peso semanal. E como que a gente vai fazer? Essa formulinha que é super fácil. É importante a gente fazer tudo em quilos. Então, a gente vai colocar quanto que esse animal perdeu. Se, por exemplo, perdeu 2 quilos, é 2,0, tá? Perdeu 200 gramas, 0,2. Porque se você dividir quilo por gramas, vai dar errado. Ele pesava 6,200 e agora ele pesa 6. Como é que a gente vai fazer? Ele perdeu 200 gramas. Põe 0,2 dividido. Quanto ele pesava? 6,2 vezes 100. Beleza? E a quantidade de semanas? Quanto tempo você demorou para atender esse paciente novamente? Foi 2 semanas, 3, 4, 6? É só você fazer o cálculo de contar no calendário mesmo, quando ele veio e qual é a semana de hoje. E aí você divide pela essa quantidade. Vai te dar o resultado da taxa de perda de peso semanal. E aí, qual que é o esperado para cão? O esperado é que essa taxa de perda de peso seja de 1 a 2%. Na minha prática clínica, 0,8% eu já encaro que tá ok, tá? Às vezes é um paciente que vai perder mais lento, mas ele chega lá, tá? Que senão a gente vai começar a fazer muitas restrições. E no gato, a taxa de perda de peso semanal ideal é de 0,5 a 1%. No gato também, 0,4%, eu faço vista grossa, eu ainda não faço reajuste, tá? Se o animal ele estiver perdendo peso muito maior do que a quantidade desejada, ou seja, se a taxa de perda de peso semanal do gato for mais que 1% e do cão for mais que 2%, significa que ele está perdendo peso muito rápido. Para gato, é perigoso ele ter lipidose e perder massa muscular também. O cão é
perigoso ele perder massa muscular. Então, não é interessante que ele faça essa perda de peso super rápida. Se ele está perdendo mais que 2% se for cão ou mais que 1% se for gato, você pode adicionar 5 a 10% das calorias total do dia. Então, quanto ele come de caloria do dia, soma 10% e reavalia em 15, 20 dias novamente. Agora, se a taxa de perda de peso semanal não foi a desejada, então no cão menor que 0,8% e no gato menor que 0,4%, o que a gente faz? A gente reduz 5 a 10% da quantidade total de alimento. Mas é importante também a gente avaliar se o tutor, né, se o responsável está aderindo à prescrição, se ele está pesando. Se ele pesar num pote que for branco e olhando sempre por cima, ele vai ter uma visão diferente de quando é um copo transparente e ele olha pela frente. Então, se ele não está pesando frequentemente, se ele tem uma medida marcadora, se ela está correta, avaliar se o animal não tem uma doença concomitante. Às vezes tem paciente que fala, não, mas ele não está comendo, ele não perde peso, ele pode ter um hipotiroidismo. Tá? Reajustar as práticas de atividade física também para fortalecer, né, esse gasto, às vezes para fazer o animal se levantar do sofá também, né? Não é que você vai fazer uma super prática, mas só de auxiliar fazendo alguns passeios. No gato, para estimular a atividade física, às vezes eu falo assim, pega uma das refeições e fecha ele num quarto e separa e esconde um pouquinho em cada lugar, que ele vai ter que caçar o alimento e ele vai encontrar, então ele vai ter que se mexer, se exercitar para se alimentar, né? Então pode ser uma dica que a gente pode dar para um tutor de gato. E aí, beleza, o animal está perdendo peso, você está fazendo o acompanhamento de perda de peso semanal, e qual que é o score ideal? Para gato, a gente considera o score 5. Para cão, score 4 ou 5. Eu coloco um score 4 quando o animal ele tem alguma comorbidade que ela é prejudicada com um ganho de peso. Então, se o animal tem uma doença ortopédica, se o animal tem um colapso de traqueia, tem uma bronquite, eu tento chegar até o score 4, tá? Mas, se não, a gente pode manter no score 5. Esse acompanhamento é fundamental, né? Então, porque às vezes a pessoa acaba esquecendo, né, das recomendações. Então, se a gente não ficar em constante atendimento e conversa, eles podem acabar esquecendo das recomendações e acaba mudando o que a gente prescreveu. Então, acompanhar sempre, mesmo depois que ele chegou no score ideal, então acompanhar nesse primeiro momento que ele chegou no score ideal, a gente tem que corrigir alguns erros. Tá? Então, é importante sempre esse contato. Motivar é a melhor forma, né? Eu sempre faço esse certificado de Pet Informa quando ele chega ao score ideal e eles ficam muito felizes, tutoras, tem alguns que até enquadram, né? A gente põe o nominho deles e eles ficam bem felizes, mas o acompanhamento depois que ganhou o certificado, depois que chegou no peso ideal, é muito importante. Por quê? Primeiro que ele não pode desmotivar, né, e fazer o animal reganhar esse peso, tá? Então, é importante sempre a gente estar em comunicação, às vezes fornecer alguns vídeos explicativos ou algum site, algum contato que ele possa seguir, que tenha informações válidas que auxiliam ele para continuar motivado, acompanhar em contato telefônico, e-mail ou WhatsApp para ver como anda o paciente, para ele não reganhar todo o peso. E aí, depois que ele chegou no score ideal que a gente queria, o que a gente vai fazer de reajuste para fazer ele estacionar a perda de peso? Você vai acompanhar ele pelo menos a cada 20, 30 dias e vai adicionar 10% da quantidade de caloria até ele estacionar a perda de peso. Vamos supor que ele chegou no score 5 e continuou perdendo peso a cada 20 dias que ele estava passando com você. Então, você vai aumentando a caloria para ele estacionar. Eu não aumento muito, não. Eu vou de 10 em 10% a cada 20 dias para tentar estacionar essa perda de peso sem fazer ele ganhar peso. Às vezes ele vai ganhar um pouquinho, a gente vai reajustando até determinar quanto de caloria esse paciente precisa, tá? Quando ele não perder mais peso, a gente vai saber que essa caloria que ele precisa. E a gente já tem alguns estudos mostrando que o ideal é manter a razão coadjuvante para a obesidade para sempre, para evitar o reganho. Porque
geralmente, esse paciente que perde peso, a taxa metabólica dele é mais baixa, né? Então, quanto ele precisa de caloria por dia é mais baixa. E se você usar essa quantidade de energia, esse fator, essa caloria, com qualquer outro tipo de alimento, sem ser de obesidade, ele pode ter deficiência nutricional, porque aí você vai ter que restringir muita caloria. Restringindo a caloria, você vai restringir o volume de alimento e aí você vai restringir também nutrientes. Então, depois que ele chegou no score ideal, está mantendo o peso, pode manter a ração de obesidade para sempre. E eu sempre falo, chegou no score ideal, parou de perder peso, acompanha depois de 3 meses. Foi tudo bem? A cada 6 meses, tudo bem? Aí acompanha, né, de acordo com a idade dele, anualmente ou a cada 8, 6 meses, né, fazendo check-up, que ele só vai precisar mudar dessa ração de obesidade se ele tiver alguma outra comorbidade no futuro, tá? Mas não, que não pode ser utilizada a ração de obesidade para sempre. Então, resumindo o que a gente viu aqui, o programa de perda de peso, ele consiste em uma dieta que deve seguir o perfil adequado, então uma dieta com baixa gordura, baixo carboidrato e baixa energia, alta proteína e alta fibra para dar uma saciedade maior e uma manutenção de massa muscular. Exercício, a gente vai ter que propor exercícios diferentes, né, de acordo com a disponibilidade do tutor e do animal, e às vezes o animal tem alguma doença que não permite que ele faça atividade física, então é importante a gente ponderar. Se o animal anda 0, a gente começa andando 5 minutos, depois 10 minutos, vai aumentando de forma progressiva. E é importante uma boa adesão do tutor que a gente vai ter com uma boa comunicação e alinhando sempre com a rotina dele, com a vida dele, com as crenças dele e as necessidades específicas daquele paciente. E era isso que eu tinha para conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, que eu sempre respondo, estou à disposição. Obrigada novamente pelo convite da Royal Canin e do VetSmart. Espero voltar aqui mais vezes. Eu sou Letícia Tortola, médica veterinária da Royal Canin, e venho trazer hoje para vocês um pouco sobre os alimentos que vão colaborar nessa perda de peso saudável. Bom, o que a gente tem dentro do portfólio de controle de peso da Royal Canin? A gente tem os alimentos chamados satiety, tanto para cães quanto para gatos. No caso de cães, a gente tem também os alimentos para os cães de porte mini, né? Então, além disso, tanto para cães quanto para gatos, nós temos os alimentos úmidos, além dos alimentos secos, que em conjunto vão ajudar a colaborar nessa saciedade do animal, a dar uma opção diferenciada para esse animal que está no tratamento da obesidade. Falando um pouco sobre esses alimentos, quais são os objetivos? O professor Fábio já trouxe muito bem em relação a esses alimentos, o que eles trazem de benefícios para o animal durante o tratamento. Mas citando alguns deles, a gente tem aqui, por exemplo, né, para atingir esse peso ideal, eu preciso também utilizar esse alimento durante um período na manutenção após o emagrecimento. E o que ele vai ajudar? Não vai provocar fome. A gente tem a colaboração de não provocar a perda de massa muscular também, que é um problema no emagrecimento rápido, né, que não é o caso. A gente tem essa melhora significativa da qualidade de vida, obviamente com esse emagrecimento, é muito importante. Além da disposição aí da energia, né, desse animal, dessa atividade desse animal, e também muitas outras enfermidades que podem aumentar com essa obesidade, ela vai ser minimizada com o tratamento da obesidade. E, no caso do alimento, o satiety da Royal Canin, o que ele vai ter de diferente, o que ele vai ter de nutrientes, né, diferenciados para beneficiar esse emagrecimento? Nós vamos ter, por exemplo, um gerenciamento eficaz do peso, através dessa perda de peso com menos calorias deste alimento, né? Então, é um alimento com baixo conteúdo calórico, próprio para dar durante o emagrecimento. Além disso, o controle da saciedade. Como que isso é feito? Através dessas fibras. São fibras naturais que são adicionadas, que reduzem as calorias, mas ajudam nessa saciedade também, né? E
é a manutenção da massa muscular, uma proteína em quantidade recomendada, adequada para esse animal, para que ele não tenha essa perda de massa muscular. O animal, durante o emagrecimento, o tutor vem falar muito com a gente que ele começa a implorar por o alimento, né? Porque eu estou fazendo uma restrição calórica. Por isso, a densidade e o formato desses croquetes são extremamente importantes. Então, por exemplo, a gente tem um alimento em formato em X, que reduz, por exemplo, esse tempo de ingestão do alimento. Tá? O de gato e o de small dog também tem um formato circular, que também colabora nessa restrição aí dessa alimentação. E mais importante que isso, o processamento desse alimento, ele vai ter uma alteração nessa densidade, além das calorias, fazendo com que esse alimento pareça um volume maior. Então, ele é muito leve. Então, tanto ajuda na saciedade gástrica desse animal, ajuda o tutor verificar que está dando mais alimento para ele. Então, a gente pode ver muito nessa figura que, além das fibras, além de ter mais proteína, além de ter menos calorias, essa produção, né, esse processo produtivo desse alimento também deixa esse alimento mais leve, alterando essa densidade, também colaborando aí nessa saciedade do animal, né? E, gente, a Royal Canin trabalha com inúmeras pesquisas de controle de peso, especificamente com alimento satiete. Um exemplo, a gente tem mais de 120 publicações de obesidade, dentre elas, em torno de 16 são só do alimento satiete, principalmente na Universidade de Liverpool, numa clínica de manejo de peso que tem lá, em parceria com a Royal Canin. E eu venho trazer para vocês um dos principais estudos que foram feitos. Foram 2 estudos, especificamente, que foram para a redução de peso, tanto em cão quanto em gato, em inúmeros países. E inclusive, o Brasil foi um desses estudos, né? Em que a gente tem várias condutas, várias avaliações que foram feitas, e esse é um dos maiores estudos feitos para perda de peso já realizado, com aproximadamente 27 países em cães, 22 países em gatos. O Brasil também colaborou com essa pesquisa. E o que foi achado nesse trabalho, né? Nesses estudos? Foram quase 1.000 cães e quase 500 gatos. É muita coisa, né, gente? E esse emagrecimento, o que ele trouxe, né? Percebeu que em torno de 97% desses pets, eles perderam peso em condições reais, o que significa junto ao tutor, não eram canis e gatis. E essa taxa, gente, ela foi em torno mais ou menos de 0,9% por semana para cães e 0,8% por semana para gatos, o que dá uma perda de peso considerável nesses animais, né? E o mais importante, além disso, é que, apesar dessa restrição calórica, a gente pode perceber que não teve redução do comportamento de implorar por alimento, que isso é extremamente importante, tanto para a saúde, para o bem-estar desse animal, quanto para o tutor também, né? Então, esses estudos comprovam, dentre muitos outros estudos, o quanto o alimento satiete da Royal Canin, ele foi desenvolvido especificamente para a perda de peso. E nós, como médicos veterinários, durante a rotina clínica, quando a gente se depara com um animal obeso e a gente precisa promover esse tratamento da obesidade, nós temos o Portal Vet. O Portal Vet é uma ferramenta, é um website, um portal da Royal Canin, dedicado exclusivamente para médicos veterinários, com o intuito de ajudá-los, tanto com artigos científicos, artigos em geral, como, por exemplo, a calculadora de recomendação, né, de quantidade de alimentos. E nela a gente consegue trazer, colocando o peso do animal, colocando os dados do animal, a gente consegue fazer um emagrecimento, calcular exatamente a quantidade de alimento. Então, aqui nessa tela, a gente consegue ver uma prescrição, né, uma recomendação que sai para o médico veterinário para ele dar para esse tutor. A gente tem informações, por exemplo, do alimento, do tutor, do médico veterinário, né, de quem está prescrevendo, do paciente, e mostrando, inclusive, a taxa de perda de peso esperada. E cada retorno desse tratamento de obesidade, a gente pode fazer uma nova recomendação, verificando essa redução de quantidade de alimento para cada período que esse animal se encontra. Bom, são informações extremamente importantes que vão fazer a diferença na hora que a gente vai trabalhar com o nosso paciente
em relação ao tratamento de obesidade. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigada por assistirem a gente.